Oi, nos últimos tempos a gente tem aprendido muitas palavras novas. Conseguimos descobrir as diferenças entre epidemia e pandemia, entre isolamento e quarentena. E tem duas palavras, duas expressões em direito do trabalho que logo a gente vai ouvir bastante sobre elas. É importante a gente entender o que elas significam e em que situações elas podem ser aplicadas. Eu estou falando de factum principis e força maior. São dois encaminhamentos que o direito do trabalho dá para situações inevitáveis, impensadas, imprevisíveis e que provocam prejuízos na relação do emprego. O factum principis ocorre quando essa situação inevitável para o empregador é produzida em benefício do Estado, do poder público, do município, do Estado ou da União. O poder público é beneficiado com uma situação como, por exemplo, a desapropriação de imóvel para passagem de uma ponte, de uma estrada, e nesse imóvel existe uma atividade empresarial que conta com empregados. Se esses empregados tiverem de ser despedidos, nessa situação a culpa é unicamente do príncipe, do poder público, e, portanto, é ele que deve pagar as rescisões desses empregados. É diferente da força maior. A força maior é um fato inevitável, imprevisível, que pode levar à inviabilização do empreendimento. Não há culpa do Estado, não é o Estado que determina isso. É uma situação imprevisível, um maremoto, um terremoto, uma praga de gafanhotos, Godzilla invade a cidade, e nessas situações em que ninguém tem culpa, o empregador não tem culpa, o empregado não tem culpa, se dá um benefício para o empregador de não ter que pagar a integralidade das verbas rescisórias. Caso haja efetivamente inviabilização do empreendimento, o pagamento vai ser somente de metade das verbas rescisórias. O que nós temos hoje é uma situação planetária de epidemia, uma pandemia. E havendo uma pandemia, há necessidade de que é uma situação impensada, imprevisível, há necessidade, eventualmente, de que o poder público determine por decretos a paralisação temporária de algumas atividades. A gente tem visto isso, municípios, estados, determinando quarentenas e fechamentos de atividades. Nessas hipóteses, os fechamentos não ocorrem em benefício do poder público. Ocorrem sim em benefício de toda a sociedade, em razão de que o principal objetivo do Estado, do poder público, deve ser a preservação da saúde, da segurança e da vida das pessoas. É importante a gente entender as diferenças desses institutos, porque se não entender, a gente vai acabar fazendo bobagem. Pensa nisso.